essa fraude não passará impune. Como alguém que já morreu aderiu à associação dando autorização para o desconto associativo? Se o INSS aprovou, então, a validação de um morto... É ele que validou, não somos nós, não. Então, agora explica, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, como Vossa Senhoria, o seu representante legal, captou a alma de um morto, pediu que assinasse para que o INSS agora convalidasse esse ato associativo. Explique a CPMI. Deveríamos nós abrir uma sindicância para o indivíduo... Veja, Vossa Senhoria... Vossa Senhoria está dizendo que a culpa é do defunto. Doutor nobre senador, quem validou, então explique. Quem validou o desconto ao termo e adesão foi o INSS. Não, então Vossa Senhoria está querendo dizer agora, se o INSS validou a inscrição de um defunto, a culpa é do INSS. De um lado, Vossa Senhoria está dizendo, é o defunto que é culpado. De outro, Vossa Senhoria está dizendo, não, a culpa é do INSS que não verificou se era morto ou não. Agora, quem captou lá a ficha autorizando o desconto, aí não tem nada a ver com a Conafer. A Conafer deveria ter sido notificada pelo INSS. Ah, a culpa é do INSS. Atentai bem, senhores. Ele que valida. Vai vendo, Brasil. A culpa é do INSS. A associação faz a ficha de um defunto. A associação faz a ficha de um defunto. O INSS recebe essa ficha. Lança no sistema. A culpa não é da associação que fez a ficha do defunto e que pegou a assinatura. Olha, senhor presidente, estamos diante de um escândalo que tem método, tem público-alvo, os mais pobres e mais vulneráveis. E tem uma rede estruturada que deu sustentação ao crime. E não para nos descontos associativos. Aí vem aqui o presidente da associação querer enganar a comissão e os brasileiros, dizendo que a culpa, primeiro, é do defunto. Se recebe do INSS, então está tudo certo o desconto. Segundo, a culpa é do INSS. O operador meio não tem culpa nenhuma. O fraudador não tem culpa nenhuma. Essa fraude não passará impune. Senadores da República partem para cima e mostram a roubalheira na CPMI do INSS envolvendo o órgão do governo. Agora a verdade apareceu, pessoal. Vocês vão ver aqui. Olha só que absurdo, pessoal. Quando a gente pensa que já viu de tudo, chega mais essa bomba aqui para nós, pessoal. Eles tiveram a cara lavada de tentar esconder essa fraude, mas agora tudo vem à tona. Confira aí a fala do senador Marcos Rogério e também do Rogério Marinho expondo toda a sujeira ali na CPMI no Senado Federal. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo e se você quer a verdade nesse país, se inscreva aqui agora e vamos para essa matéria. Olha que absurdo, pessoal. Com a palavra o senador Marcos Rogério. Eu começo primeiro fazendo uma afirmação. Foi citado aqui o senhor Stefanotto, Alessandro Stefanotto, esteve na transição do governo Lula e é um dos personagens centrais dessa trama do golpe aos aposentados. Mas eu vou perguntar ao senhor Carlos Roberto, em 2023 e 2024, portanto 2 primeiros anos do governo Lula, os descontos associativos da Conafer passaram de 92 para 481 milhões de reais. De 92 para quase meio bilhão de reais. Ou seja, com a mudança de governo, os descontos saíram da casa de 90 para quase meio bi. Qual foi a mágica para ampliar tantos ganhos associativos nesse curto espaço de tempo? A Conafer alega e alude sobre seu crescimento exponencial acerca do seu crescimento também de atendimento nos municípios. Não, nesse pequeno espaço de tempo, Vossa Senhoria justifica sair de 90 para quase meio bi, em razão do serviço apresentado, é isso? A gente tem que perguntar o que eu tenho que falar para o senhor sobre o crescimento. Não, eu só queria que o senhor explicasse como se deu esse aumento expressivo. Como o senhor justifica isso? Num governo... Atendimento, ok. Atendimento. Em apenas um mês... Não, veja bem, eu vou perguntar mais a Vossa Senhoria. Em apenas um mês, entre junho e julho de 2023, os descontos da Conafer passaram de 12,7 milhões para 20,8 milhões de reais. Em um mês.
Ou seja, uma alta de 63% na arrecadação em apenas um mês, enquanto a base de aposentados cresceu 16%. Qual a razão para esse milagre da multiplicação? Nobre senador Marcos Rogério, com certeza, como presidente dessa entidade, o crescimento exponencial se deu ao crescimento de atendimento à base municipalista. Além disso, o senhor foi nomeado como membro do comitê gestor do Plano de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Matopiba, constituído em 2023-2024 na vaga destinada ao Sindicato dos Trabalhadores. Lhe pergunto, quem intermediou e quem fez a indicação do seu nome ao comitê? Não posso responder, tendo em vista que recebi um convite direto do Ministério. Não pode responder? Eu não sei quem foi, porque o convite veio direto do Ministério. Ah, não foi uma alma. Não articulação, não. É uma indicação muito especial. Deve ser devido ao trabalho significante que a Conafé vem realizando. Tão especial que Vossa Senhoria não sabe quem foi que lhe indicou, mas lá estava. Mas não se trata de cargo indicativo, não, senador. Vossa Senhoria foi indicado, foi ocupar o espaço lá. Já que o senhor apontou um expediente fenótipo, face visível da trama do golpe aos aposentados, indago sobre o aspecto genótipo, o genes, o embrião do crime. O senhor não explicou como fez a adesão de quem já morreu, questionado pelo relator. O senhor preferiu afirmar: o INSS paga benefícios a mortos, ou seja, sua lógica é de que se tem morto na folha do INSS, não se pode acusar a Conafer de fraude, já que o INSS os tem na folha. Isso significa que a Conafer lança adesão sem lastro, sem confirmação do beneficiário? Ou melhor, são adesões automáticas a partir da relação do INSS? Objetivamente. A Conafer não realiza nenhum tipo de termo de adesão com o associado, é feito no primeiro grau. Então, toda a responsabilidade desses casos citados aqui se dá a quem enviou esse tipo de documento. Quem enviou foi o INSS? O INSS? Foi as entidades do primeiro grau. Ah, então, quem mandou... Quem aprovou o desconto dessa tipagem foi o INSS. A frase que o senhor usou, vamos lá. Vossa Senhoria, é padrão do INSS ter o defunto recebendo benefício? Eu vou perguntar, o advogado está orientando, não quero atrapalhar o advogado. Se o morto estiver recebendo, sim, Vossa Senhoria quem disse. Ora, qual a lógica da resposta que Vossa Senhoria deu aqui? Se o INSS está pagando, então sim, não pode culpar a Conafer? Qual a lógica dessa resposta? Nobre senador, a lógica é se o INSS é que aprova a validação da ficha... Se o INSS aprovou, então, a validação de um morto... É ele que validou, não somos nós, não. Ah, então, agora explica, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Como Vossa Senhoria, o seu representante legal, captou a alma de um morto, pediu que assinasse para que o INSS agora convalidasse esse ato associativo. Explique a CPMI. Se houvesse tido algum tipo de ocorrência ou citação à Conafé para apuração do caso em tela, deveríamos nós abrir uma sindicância para o indivíduo... Veja, Vossa Senhoria. Vossa Senhoria está dizendo que a culpa é do defunto. Doutor nobre senador, quem validou então explique. Quem validou o desconto ao termo de adesão foi o INSS. Não, então Vossa Senhoria está querendo dizer agora, se o INSS validou a inscrição de um defunto, a culpa é do INSS. De um lado, Vossa Senhoria está dizendo, é o defunto que é culpado. De outro, Vossa Senhoria está dizendo, não, a culpa é do INSS que não verificou se era morto ou não. Agora, quem captou lá a ficha autorizando o desconto, aí não tem nada a ver com a Conafer. Se a Conafer tivesse sido citada de tal caso, eu teria averiguado. Então deixa eu perguntar de novo, porque eu acho que eu não compreendi ainda a sua resposta. Como alguém que já morreu aderiu à associação, deu autorização para desconto, objetivamente? Como é que é? O senhor pode responder, por favor? O advogado está atrapalhando Vossa Senhoria, eu não quero disputar com o advogado. Refaça a pergunta. Como alguém que já morreu aderiu à associação, dando autorização para o desconto associativo? Volto a responder ao senhor. Se a confederação tivesse sido oficiada, citada de tal caso, nós deveríamos abrir sindicância. A associação deveria ter sido alertada. É ela que faz o registro associativo. A associação a Conafer deveria ter sido notificada pelo INSS.
Ah, a culpa é do INSS. Atentai bem, senhores. Ele que valida. Vai vendo, Brasil. A culpa é do INSS. A associação faz a ficha de um defunto. A associação faz a ficha de um defunto. O INSS recebe essa ficha. Lança no sistema. A culpa não é da associação que fez a ficha do defunto e que pegou a assinatura por eu não vou dizer que alguém psicografou, não. Porque seria uma ofensa indevida. Olha, senhor presidente, estamos diante de um escândalo que tem método, tem público-alvo, os mais pobres e mais vulneráveis. E tem uma rede estruturada que deu sustentação ao crime. E não para nos descontos associativos. Aí vem aqui o presidente da associação querer enganar a comissão e os brasileiros, dizendo que a culpa, primeiro, é do defunto. Se recebe do INSS, então está tudo certo o desconto. Segundo, a culpa é do INSS. O operador meio não tem culpa nenhuma. O fraudador não tem culpa nenhuma. Mas eu digo mais. Não para nos descontos associativos, senhor presidente. E aqui lanço alguns alertas. Lupe criou o Vale Aposentado. R$150. Stefanotto, mencionado aqui pelo PT, foi lá e ampliou para R$450. Mas não pode ter juros. Mas tem lá a taxa de adesão ao PicPay. Para entrar e abrir a conta, o PicPay cobra taxa de adesão. Ok? A Folha dos Aposentados. Venderam a Folha dos Aposentados. Venderam a Folha dos Aposentados. Fala-se tanto quanto a terceirização, o PT. Terceirizaram a Folha dos Aposentados. Fez o leilão da folha de pagamento. 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais da Folha dos Aposentados. Quem é que ganhou? A Crefisa. A Crefisa. Aí eu pergunto, a Crefisa tem banco no Brasil inteiro? Não, não tem. A Crefisa tinha estrutura para atender e facilitar a vida dos aposentados no Brasil inteiro? Não, não tinha. Mas foi a Crefisa que venceu. Venceu o Itaú, venceu o Bradesco, venceu os bancos públicos. E aí, aonde não tinha banco, aonde não tinha agência, abriu lá uma porteirinha, uma portinha, um escritóriozinho improvisado. E quando o aposentado pedia valores que ultrapassavam a marca dos R$1.000, ele tinha que voltar depois, porque o banco, ou esse pseudo-banco, ou esse agiota institucional, ele dizia, eu não tenho dinheiro à disposição. É preciso marcar uma data para você voltar e receber os seus R$1.000. Senhor presidente, a Crefisa pagou para ter a folha do INSS. E eu finalizo dizendo... Pois não. Era um bom negócio. Não para os aposentados, mas para o banco. Por quê? Afinal de contas, embutido a essa compra milagrosa, também teria o consignado. E aí, senhor relator, daqui a pouco nós precisamos aprofundar na investigação no que toca justamente aos consignados. Senhor presidente, eu pedi a convocação da presidente do Banco Crefisa, do presidente do PicPay. Nós temos que trazer a essa CPI para esclarecer ao Brasil e aos brasileiros o que aconteceu. Essa fraude não passará impune. Muito obrigado. Houve, de fato, uma tentativa de se abafar essa investigação, de torná-la seletiva. E na hora em que Vossa Excelência foi eleito presidente e designou o relator, de repente, as coisas começaram a avançar. A CGU, nós vamos ter aqui na quinta-feira o ministro. Sim, está previsto. De repente, abriu o procedimento para investigar todas as associações que têm ACTs com o INSS. Antes, eram 11 ou 12. A gente está falando de quase 40. Após a abertura da CPMI, senhor presidente, aconteceram as prisões dos principais envolvidos, ou pelo menos naquele momento que tinham sido investigados. E as investigações da Polícia Federal, que estavam em quase 17 estados, estavam sobrestadas por uma decisão do então ministro relator, o senhor Toffoli. E após a designação de Vossa Excelência e do ilustre relator, mudou-se a questão da competência. Olha que passe de mágica.
eminente relator que, no momento, assume a presidência. O bem que essa comissão está fazendo. E é o que nós queremos, que não haja seletividade, que nós possamos investigar, doa quem doer, porque ninguém aqui tem bandido de estimação. Nós sabemos o que é a complexidade e o tamanho do INSS. Por exemplo, foi dito aqui para não citar o artigo 14, pelo deputado Vermelho Pimenta, que um senador azul, né, nomeou um presidente do INSS. É bom lembrar que esse presidente do INSS é funcionário de carreira e já foi nomeado pelo senhor Carlos Gabas em 2 oportunidades diferentes. Uma para ser secretário do Política e Previdência Social do Ministério da Previdência Social, em 2011 a 2014, e depois trabalhou na questão dos fundos de pensão 2015 e 2016. Ele era ministro da então presidente Dilma Rousseff, funcionário de carreira. Aqui ninguém está fazendo juízo de valor, se errou, se não errou. As investigações vão se debruçar e vamos verificar o que é que aconteceu. Eu me preocupo, e aí eu me dirijo agora ao nosso convidado. O ACT da Conafé com o INSS, eu escutei Vossa Senhoria falando aqui para nós, foi celebrado em setembro de 2017. Vossa Senhoria disse que agosto de 2019 começa a fazer efeito. O que foi que houve com esse período tão extenso para começar a fazer, de fato, essas validações de descontos associativos? A capacitação das entidades de primeiro grau para atendimento às prerrogativas do ACT. Vossa Senhoria disse aqui, senhor Carlos, que em torno de 11% é inativo, repetiu para aquele que me antecedeu, fez um cálculo dizendo que parte da arrecadação proveniente dos outros associados não chega na sua integralidade, mas Vossa Senhoria distribuiu aqui um documento, e eu fiz uma conta aqui, que entre 2020 e 2024 aqui tem 1.850 bilhões de reais de investimento. Então, se Vossa Senhoria recebeu a sua empresa 800 e tantos milhões de aposentados, imagine que esse 1 bilhão aqui foi de outras categorias associadas. Esse orçamento foi o que foi gestado pela Conafé para chegar no orçamento global envolvendo federações e sindicatos. Não, você está dizendo que o que aplicou aqui, está escrito... Sim, estou falando do orçamento gestado pela Confederação. Ok. Incluindo orçamentos federativos e municipais, poderíamos atingir essa prerrogativa dos... Não, me desculpa, Vossa Excelência está afirmando que fez essa aplicação, não é que poderia, não. Sim, não. A gente estou falando do outro orçamento. Ok. Daquele que poderia dar 7 bilhões ou 6 bilhões a nós. Ok. Me parece que Vossa Senhoria talvez seja a confederação mais rica do Brasil. Porque acredito que não. Esse 1 bilhão e 800 bilhões de reais no intervalo aí de 4 anos, 60 5 anos, é uma quantia bastante razoável. Veja, tem por exemplo, maiores, nobre senador, tem maiores. Veja o tamanho do movimento sindical aqui no Brasil. Os senhores estão nos acompanhando, né? É poderoso que Vossa Senhoria tem nas suas mãos, né? E isso tudo foi paralisado por ação judicial, não é isso? A ação judicial da Operação Sem Desconto bloqueou 100% integralmente as atividades, contas e funcionamento da entidade. Bom, eu só quero deixar claro que o depoente está informando aqui que a sua entidade foi impedida de funcionar pela justiça, decisão judicial, e não por decisão do atual governo, que passou 2 anos e meio para perceber que estava acontecendo alguma coisa errada, tá? Foram apresentados termos de filiação e adesão para todos os associados que Vossa Senhoria tem nesses 800 milhões de reais de arrecadação, em torno de 500 e tantos mil associados, se eu não estou enganado, 570 mil? Para ter se consolidado a arrecadação, sim. Esses termos foram apresentados pelas entidades de primeiro grau, a federação enviou à confederação e a confederação arremeteu ao INSS para averiguação e validação. Pois é, aí me chamou a atenção... Só posso dizer para o senhor que se houve arrecadação, nobre senador, só para concluir, porque o senhor já foi ministro, se houve arrecadação, se houve validação, se houve repasse, é porque houve checagem do material enviado, validação e pós-validação, 30 dias depois que você remete um termo de adesão é que vem o repasse. Na verdade, eu fui secretário, mas de qualquer forma... Senador Rogério Marinho, só uma pequena observação, só para manter um fluxo de raciocínio, porque o raciocínio apresentado pelo depoente não corresponde à realidade.
Porque justamente o que se apura é a hipótese de corrupção na etapa de checagem. Eu queria Vossa meu Excelência está tempo falando, aí. não sustenta, só para retomar o fluxo. Pois não. Claro. 1 minuto a mais, O senador. que é que me chamou a atenção? Me chamou a atenção o seguinte. Em dezembro de 22, o último mês do governo passado, nós tínhamos 443 mil associados. Eu pediria só a atenção da testemunha. Em dezembro de 22, nós tínhamos 443 mil associados. E por uma arrecadação de 10 milhões e 200 mil. A média aqui é R$ 23 por associado. Pela uma conta simples. Em abril de 25, 545 mil associados. A arrecadação já foi para 22 milhões e 700 mil. A média aqui deu R$ 41,60. Teve um aumento do desconto individual de quase 80%. Estou perguntando a Vossa Senhoria, por que ocasionou isso, quem permitiu isso, um aumento de quase 80%? O índice de valor da mensalidade, o índice de valor para construção do valor da mensalidade iniciou-se com 2% do valor do salário mínimo e para meados de 24 passando para 2,8%. Então, esse índice se vigoraria, ele operacionalizava em cima do salário mínimo. 2% iniciou, que foi quando nós assinamos o termo em 2017, passando depois 2024, 7 anos após, passando para 2,8%. Então, que deu essa variação em cima do valor do salário mínimo. Olha, veja, Vossa Excelência está me dizendo que houve um aumento para 12,8%. Então, sim, isso foi previamente acordado com quem se associou? As entidades realizam uma conferência, uma assembleia nacional, onde todos validam esse índice. A Conafé apresenta... Todos os associados validaram esse índice ou isso foi imposto em cima para baixo? A Conafé ela não tinha relacionamento direto com o CPF, senhor Senhor, silêncio, por favor. Então, esse relacionamento de validação se dava com seus entes federativos e de primeiro grau. Eu chamo a atenção do relator para esse dado, tá? Houve um aumento quase 80% no valor de cada contribuição individual, médio. Pergunta a Vossa Senhoria também uma coisa que me chamou a atenção. A Conafé apresentou, no intervalo de 19 meses, 485 mil solicitações de inclusão. Mas apenas 50%, ou seja, 244 mil, foram aceitos. Então, de 50%. E essa prática, me parece que ela foi replicada por outras entidades. Né? Porque se pegar a PEN, também teve um índice parecido, que arrecadou 275 milhões em 23 e 24. Mas assim, o que mais gritante é a Masterprev, que não é de Vossa Senhoria, mas só como método, 232 milhões também apresentou 1.238.000 inclusões e só 438 mil foram de fato aceitas. O que é que me chama a atenção, ilustre visitante? Nobre senador, eu acredito... Não, mas o que é que me chama a atenção? Eu vou concluir, eu vou fazer uma pergunta a Vossa Senhoria. Quando o relator lhe fez uma pergunta em relação à questão de mortos e de crianças, Vossa Senhoria respondeu que em determinado momento se faziam 5.000 inclusões ou propostas e 2.800 ou 2.500 de fato eram aceitas. Isso me parece que dá a entender que há uma entrega de dados que não são refinados e são obtidos de uma forma diferente do que a boa prática determinaria. Ao invés de se pegar esse pedido associativo um por um, parece que se pegou de baseada, se buscou em algum lugar. Porque 50% do que foi apresentado não foi aproveitado pelo INSS, no caso de Vossa Senhoria, da empresa de Vossa Senhoria. Como é que você explica isso? Como é que Vossa Senhoria explica isso? Nobre senador, eu acredito que aquilo que não atingiu a autorização do INSS é porque tal documento ou termo de adesão não atingiu o nível de qualidade proposta no ACT. Se deu essa média, a entidade de primeiro grau teve o seu comprometimento de receita e foi buscar junto associadas reparações. Bom, eu vou concluir isso. Agora, me dirigindo ao relator, eu gostaria que Vossa Senhoria prestasse atenção nesse método, parece que se repete. No caso da Conafé, pelo menos 50% do que é apresentado, Vossa Excelência deu alguns exemplos, não foi recepcionado. E no caso dessa Masterprev,
De 1.238 pedidos de inclusões, só 438 mil foram aceitos. Também parece que alguém está comprando ou recebendo de baseada esses dados e jogando de qualquer forma lá no INSS. Pois é, pessoal, realmente uma pouca vergonha o que a gente vê acontecer nesses desgovernos do PT, né? É engraçado que durante o governo de Jair Bolsonaro não teve nenhum rombo, não teve nenhum grande escândalo, não teve nada disso. E olha que foi durante uma pandemia. Agora vocês imaginam se o Fernando Haddad tivesse ganhado ali do Jair Bolsonaro em 2018 e ele tivesse passado por essa tal pandemia. Olha só o tanto de rombo, de roubalheira que a gente não podia estar falando agora. Agora, essa fraude do INSS aí é muito pior do que a gente imagina. Olha o que eles acabaram de denunciar aí. Os bancos, as financeiras, como por exemplo Crefisa, Itaú, PicPay e outros mais, né, fizeram ali uma espécie de leilão, uma espécie ali de concorrência para ver quem ficava com os dados da folha dos aposentados, pessoal. E aí vinha esses descontos, né, mirabolantes, esses descontos milagrosos aí, né, taxa de adesão, taxa para isso, taxa para aquilo. E aí você que está nos assistindo aí, talvez você é aposentado, pensionista e teve o seu dinheiro roubado por tantos anos, ou com certeza você conhece alguém na sua família que foi roubado. E o que eu quero saber é o seguinte, que hora que eles vão começar a devolver esse dinheiro? Que hora que eles vão começar a devolver? Porque o que não pode é essa CPI terminar em pizza, né? O que a gente já viu várias vezes, né? Que faz CPI ali, os deputados, senadores apontam ali, colocam o dedão na ferida ali e depois fica tudo por isso mesmo, né? Como aconteceu, por exemplo, lá atrás na Lava Jato, né? Aquela imensa operação Lava Jato que acabou de ser toda destruída ali, toda desfeita ali, simplesmente porque a oposição voltou ao poder aí, né? O sociocomunismo voltou ao poder e aí desfizeram a Operação Lava Jato, que desvendou grandes golpes e escândalos no Brasil. Agora, olha só o que esse cidadão aí, né? O excelentíssimo senhor ali está falando sobre a cooperativa, falando que a culpa é do INSS. Então, peraí, vamos puxar essa história aí. Se eles estão falando que a culpa não é deles, que eles estavam fazendo desconto na folha de aposentados, só que eram mortos, né? Eram defuntos. Aí então a culpa é do INSS que passou esses dados ali para essas cooperativas, para esses sindicatos. Então, peraí, quem que era o líder ali da Previdência Social durante este rombo? E outra coisa, aumentou de forma drástica, de um período para o outro, a contribuição nesses sindicatos aí. Da onde que veio esse tanto de gente aí? Pessoal, o Brasil não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, esse povo todo aí já tinha recebido ordem de prisão ali mesmo. Olha só, pessoal, tem bancos e financeiras aí, ó, espalhados pelo Brasil, roubando dinheiro dos aposentados e dos velhinhos e ninguém fala nada. Sabe por que ninguém fala nada? Porque a propina é muito grande. E ali em Brasília, pessoal, infelizmente tem o lobby, né? O que é o lobby? O cidadão, antes de ter uma CPMI dessa ali, ó, o senador já recebe uma ligação, o deputado já recebe uma ligação falando, olha, pega leve com a gente aí, porque senão vai ficar ruim aqui para o nosso banco, para a nossa financeira. Se os juízes do Supremo entrem em contato com os deputados, com os senadores, antes de votações ali importantes ali no Congresso Nacional, por que os banqueiros, os donos de grande financeira, como por exemplo a Crefisa, por que eles não vão fazer isso? É lógico que vão, pessoal, é lógico que vão. Agora, o que eu quero ver mesmo é a hora que eles vão começar a prender as pessoas e devolver o dinheiro para os aposentados. É isso que nós queremos e é isso que importa. Mas está de parabéns aí o Rogério Marinho, o líder da oposição ali no Senado, e também o Marcos Rogério ali de Rondônia, o senador de Rondônia, que é de direita, conservador e que também gosta ali de defender o direito do mais necessitado, principalmente do mais necessitado. Um absurdo isso. Olha só, se você quer continuar, ficar por dentro daquilo que está acontecendo em Brasília, é só você se inscrever aqui no canal. Muitas pessoas, pessoal, assistem os nossos vídeos, até gostam dos vídeos, comentam, dão like,
mas não se inscreve. E aí tem um problema. Talvez nós vamos mandar outro vídeo ainda hoje mesmo e você não vai receber, porque se você não estiver inscrito. Então se inscreve agora, é totalmente gratuito. Você vai fazer um favor para você mesmo e para o país. Nós não vamos deixar esse tipo de coisa passar impune. Essa fraude não pode passar impune, tá bom? Vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.